Hoje, na nossa aula de geografia, o que é que a gente vai fazer? Vamos dar continuidade ao assunto dessa semana, que é solstício e equinócio. A questão das estações do ano no hemisfério norte e hemisfério sul. Então, na aula de ontem, que você aí, era para ter assistido, é para estar ciente sobre o que a gente vai dar continuidade hoje, vocês viram o solstício. Hoje, a gente vai falar sobre o equinócio. Então, vai entender que quando a estação do ano no hemisfério norte for uma, lá no hemisfério sul vai ser o quê? Outra. Não é a mesma estação em cada hemisfério. São hemisférios diferentes e estações diferentes. Lá no solstício, para quem assistiu a aula, a gente viu que ele está associado a duas estações do ano, que é o verão e o inverno, e costuma ocorrer em 2 períodos do ano, no mês de junho e no mês de dezembro. Quer dizer que é só nesses 2 meses? Não, não é isso. É porque no mês de junho começa uma estação do ano, vai até dezembro, dezembro termina ela e começa a outra. Lembrando mais uma vez, solstício, no conteúdo que a gente estudou ontem, está relacionado com a estação do ano no hemisfério norte e no hemisfério sul, onde, quando um estiver no verão, o outro vai estar no inverno. Quando um estiver no inverno, o outro vai estar no verão. E costuma ocorrer entre 2 meses, o mês de junho e o mês de dezembro. Já o nosso assunto de hoje é o equinócio, que a gente vai entender que ele apresenta outras 2 estações do ano. Não é mais verão e não é mais inverno. Vai ser o quê? Primavera e outono. Então, enquanto no hemisfério norte estiver na primavera, no hemisfério sul vai estar o quê? Outono. Quando no hemisfério norte tiver outono, no hemisfério sul vai ser o quê? Primavera. E que eles ocorrem também em meses diferentes. Quais são os meses do equinócio? Março e setembro. Então, a gente vai ver isso no decorrer da nossa aula. Mas para iniciar diretamente o nosso assunto, vamos para aquele nosso velho costume de toda aula, que é o quê? A chamada. Então, força na garganta, falem com vontade. Não precisa falar, presente, meu povo quase morrendo, não. Vamos agradecer por estar vivos, então vamos falar com vontade. E sem gritar. Falar com vontade é uma coisa, e gritar é outra, tá bom? Então, bora lá. Anne Sofia. Presente. Kaique, ó, o teu comentário está guardado aqui, ó. E aqui. Aqui machucou. E aqui eu vou te pegar depois. Cauã. Presente. Davi. Presente. Eduardo Otaviano. Eduardo Holanda. Presente. Elisete. Presente. Gabriel Alves. Presente. Gabriel Kaique. Presente. Heitor. Presente. Heitor, que coragem é essa? Presente. Heitor. Presente. João Guilherme. Presente. Kelton. Lorena. Presente. Luana. Presente. Maria Larissa. Presente. Patrick. Presente. Olha o outro. Presente. Presente. Renan. Sofia Caetano. Presente. Sofia Ketley. Presente. Vinícius. Presente. Alguém não foi chamado? Então, Pelo visto não, né? bora lá. Começando a nossa explicação, não precisa anotar nada da explicação. Preciso que vocês prestem atenção. Olha o que vai aparecer na sua tela. Então, nós temos o nosso assunto, que é equinócio.
E o equinócio fala sobre o quê? Bora lá. Nós temos a definição, onde ele explica que é o posicionamento médio em relação ao Sol e à Terra. O equinócio, ele está baseado à linha do Equador. Então, ele é um movimento onde esse movimento está relacionado com um fenômeno astrológico, astronômico, ou seja, com os astros, e que a sua intensidade do Sol, ele chega em um determinado ponto da Terra. Que ponto da Terra é esse? É a linha do Equador. Então, no equinócio, a gente pode dizer que os raios solares, eles estão localizados em direção à parte central da Terra, é a parte onde está a linha do Equador. Lá no solstício, na aulinha de ontem, a gente viu que a intensidade do Sol, a intensidade dos raios solares, já vão para os dois trópicos, que é o trópico de Câncer, no hemisfério norte, e o trópico de Capricórnio, no hemisfério sul. Então, solstício, raios solares, a maior intensidade para os trópicos, equinócio, as maiores intensidades vai para o centro da Terra, ou seja, a linha do Equador. Esse fenômeno, ele ocorre em 2 momentos do ano, no mês de março e no mês de setembro. O que isso significa? Que quando, no mês de março, no hemisfério norte, tiver primavera, lá no hemisfério sul vai ser o quê? Outono. Quando chegar em setembro, lá no hemisfério norte vai ser outra estação do ano, vai ser outono, e no hemisfério sul vai ser o quê? Primavera. Então, esses 2 pontos estão relacionados com o equinócio. O movimento da Terra, que é rotação e translação, ele ajuda esses 2 fenômenos astronômicos, astrológicos. Quais são esses 2 fenômenos? O solstício e o equinócio. Então, o equinócio, ele está relacionado com 2 estações do ano. O que a gente precisa compreender? Vou vir para cá. O que a gente precisa compreender? Tanto o solstício como o equinócio são fenômenos da natureza, fenômenos naturais, e que eles ocorrem por conta de 2 movimentos da Terra. Quais são os 2 movimentos que a Terra realiza? E aí? Rotação e translação. Rotação e translação. Quando a gente estudou esses 2 movimentos da Terra, vimos que um dos 2 é responsável pelos 365 dias, ou seja, um ano. Qual é dos 2 movimentos que é responsável? Translação. Vimos também que esse movimento, ele corresponde às nossas 4 estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Que movimento é esse? Translação. Então, eu posso falar para vocês que o movimento de translação, ele está relacionado com o fenômeno do solstício e equinócio. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Porque quando a gente estudou lá no solstício e está estudando agora no equinócio, a gente está vendo que tem as 4 estações do ano que são responsáveis por eles, ou seja, ocasionam com esse fenômeno. Solstício, 2 estações do ano. Quais foram as 2 estações do solstício? Verão e inverno. Verão e inverno. E no equinócio, hoje, quais são nossas 2 estações do ano? Primavera e verão. Primavera e outono. Elas não se repetem. Se lá no solstício foi verão e inverno, as outras 2 do equinócio vai ser o quê? Primavera e outono. Aí vamos aqui para a tela. Nós temos o seguinte. A ocorrência do equinócio dá início à primavera e ao outono, em razão da mesma intensidade dos raios solares em ambos os hemisférios. Ou seja, o raio solar ele chega ao mesmo tempo, eles recebem a mesma intensidade. Por conta disso, eles apresentam estações do ano totalmente em um hemisfério e estação do ano totalmente em outro hemisfério. Então, nós temos aqui, ó, hemisfério norte.
nós temos o equinócio. O equinócio é o quê? Primavera e outono. Verão. Primavera e outono. Equinócio. Primavera e outono. Meu povo, tem na telinha de vocês aí a imagem, ó. Presta atenção, slide. Quando no hemisfério norte for primavera, lá no hemisfério sul vai ser o quê? Outono. 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 Quando for outono no hemisfério norte, lá no sul vai ser o quê? Primavera. Primavera. Esqueçam o verão da nossa aula de hoje. Equinócio Tia, é é por causa que primavera. é costume. Eu sei que é costume, a gente precisa, ó, não deixar esse costume, porque a gente acaba errando. Equinócio, primavera e outono. Nós temos duas tabelinhas aí do lado. Hemisfério norte de um lado e hemisfério sul do outro. Quando for entre o dia 20 e 21 de março no hemisfério norte, qual vai ser a estação do ano? De novo. Primavera. Se for 20 e 21 de março lá no norte, vai ser qual estação do ano? Primavera. Outono. Primavera. Meu povo, calma, respira. 21. Mais uma vez. Agora todo mundo prestando atenção, ó, com atenção. Quando for 20 e 21 de março no norte, vai ser qual estação do ano? Primavera. Primavera. E quando for 20 e 21 de março lá no sul, vai ser qual? Outono. Outono. Quando for 22 e 23 de setembro no norte, vai ser qual estação do ano? Outono. Outono. E quando for 22 e 23 de setembro lá no sul, vai ser qual estação do ano? Primavera. 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 Então, Tia, daqui a pouco eu já esqueço tudo. esquece não. Não Assim esquece. não. Tá Então é isso certo. aí. Então, o que é que a gente pode compreender agora? Ó? Bora lá. Linha do Equador. Pega sempre como esse ponto, como um ponto base. Nós temos aqui a linha do Equador. Quando aqui no hemisfério norte for primavera, no sul vai ser o quê? Outono. Outono. Quando aqui no norte for outono, aqui no sul vai ser o quê? Primavera. Mais uma vez. No equinócio, pegando a linha do Equador como base, quando aqui do norte for primavera, no sul vai ser o quê? Outono. Outono. Quando aqui no norte for outono, no sul vai ser o quê? Primavera. Quais são os 2 meses? Os 2 meses que ocorre a primavera e o outono no equinócio. Quais são os dois? Março e setembro. Março e setembro. Aí vamos lá para a tela novamente. Então, de acordo com o equinócio, qual dos 2 meses ocorre a primavera? Março ou setembro? Setembro. Gente, olha para a tela de vocês. Tem aí, ó, informação, ó. De acordo com o que tem na telinha de vocês, no movimento do fenômeno do equinócio, presta atenção, no fenômeno do equinócio, qual a estação do ano que costuma ocorrer em março? Primavera. Qual a estação do ano que ocorre em outubro? Outono. Presta atenção. Não. Só uma pessoa respondendo. Nós temos mais de 15 pessoas na aula. Então, bora responder, bora participar. Quando estiver no fenômeno do equinócio, presta atenção. Quando estiver no fenômeno do equinócio, no mês de março, ocorre qual estação do ano? Primavera. Primavera. E no mês de setembro? Outono. Março, primavera. Setembro, outono. Março, primavera. Setembro, outono.
Essas duas estações do ano, elas ocorrem com o fenômeno do solstício ou com o fenômeno do equinócio? Equinócio. Do equinócio. Essa parte vocês conseguiram compreender? Sim. Tem certeza? Fácil. É fácil. Marromeno. É fácil, mas tem gente confundindo. Aí vamos É lá, fácil, ó. mas complica. Vamos lá para a página 65 do livro. Bora lá. Página 65. Nós temos lá embaixo, começando sobre o solstício. Eu vou ler para ir lendo e explicando para vocês. Então, acompanhe. A palavra solstício corresponde aos movimentos do ano em que os raios do sol, desliga o microfone, em que os movimentos do ano ocorrem com incidência perpendicular com relação aos trópicos. Então, o solstício, ele tem um movimento relacionado com os trópicos. Quais são nossos 2 trópicos? E aí? Câncer e Capricórnio. Câncer e Capricórnio. Capricórnio. Câncer no hemisfério norte, Capricórnio no hemisfério sul. Vira a página. 66. O solstício, preste atenção. O solstício, ele tem o dia e a noite, diferente. Como assim? Os dias, eles costumam ser mais prolongados durante o verão e costumam ser mais curtos durante o inverno. Em outro momento, os dias vai ser mais curto no verão e vai ser mais longo no inverno, ou seja, eles têm períodos diferentes. Por isso que em alguns momentos do nosso ano, aí vocês vão lembrar desse fenômeno, alguns momentos do nosso ano, quando está mais ou menos assim, entre 4h30 e 5 horas da tarde, já está escurecendo. E existem outros momentos do nosso ano que vai escurecer lá para as 6, 6h30 da noite. Por quê? Porque está ocorrendo o fenômeno do solstício. Então, a gente continua aí, ó. Ocorre 2 vezes ao ano, entre o dia 21 ou dia 22 de junho e dezembro, certo? Solstício, mês de junho e mês de dezembro. Equinócio, mês de março e mês de setembro. Solstício, primavera, inverno. É isso? Sim. Não. Eu jogo para ver se vocês estão prestando atenção. Solstício é verão e inverno. Equinócio, que é a primavera e o outono. Eu adoro pegar vocês para ver se estão realmente prestando atenção. Cuidado para não confundir. Aí nós temos o equinócio. A palavra significa noites iguais, isto é, os momentos em que, durante o ano, os raios solares incidem de forma perpendicular sobre a linha da Terra. Ele está dizendo que a intensidade do Sol no equinócio já não vai mais para os trópicos, vai para onde? Para o centro da Terra, vai para o meio, onde fica a linha do Equador. Os raios solares incidem de forma perpendicular sobre a linha do Equador. Os dias e a noite têm a mesma duração. Ocorre 2 vezes ao ano, entre o dia 20 e 21 do mês de março e do mês de setembro. Março e setembro, equinócio. Junho e dezembro, solstício. Pode fechar o livro. Primavera e outono, equinócio. Inverno e verão, solstício. Deu para compreender? E aí? Solstício. Sim, vamos lá. Vamos lá para as nossas questões. Perguntar. Vamos ver que estamos inteligentes, né? Pergunta aqui para vocês. Vamos lá, ó, presta atenção. O solstício, prestem atenção, é um fenômeno astronômico que marca o início de 2 estações do ano. Em quais meses do ano ocorre esse fenômeno? Quais são os 2 meses relacionados com o solstício? O item A,
setembro e março. O item B, dezembro e outubro. O item C, dezembro e junho. E o item D, setembro e junho. Solstício. Letra Solstício. Letra A, setembro e março. Tem certeza? Letra B. Letra B. Letra B. Letra A é o equinócio. Letra A é do equinócio, a gente acabou de ver. Equinócio, setembro e março. Solstício, quais são os 2 meses que a gente falou? Vocês viram no conteúdo de ontem, meu povo. Não assistiu Eu esqueci. a aula, não? Esqueci. Lembrei, dezembro e junho. Se esqueceu, Dezembro e junho. é porque não está prestando atenção. Solstício, eu quero os meses do solstício. Quais são os meses? Me digam aí. Letra C. Dezembro e junho. C, dezembro e junho. E quais são as 2 estações do ano? Primavera e verão. Verão e inverno. Verão e inverno. Verão e inverno. Verão e inverno. Eu me confundi até. Verão e inverno. Vamos lá mais uma vez. Ó. Fecha o microfone. Bora lá mais uma vez. O solstício é um fenômeno que ocorre no mês de dezembro e no mês de junho. E nós temos 2 estações do ano que ocorrem com o solstício: verão e inverno. Mais uma vez, solstício, dezembro e junho, as estações do ano, verão e inverno. Bora lá para a próxima questão. Anotem aí do lado no caderno o gabarito da questão. Item C, é a segunda questão. A primeira questão a gente vai fazer ela por último, tá? Essa é a segunda. Então, agora nós temos equinócio. Olha a pergunta. É praticamente a mesma da segunda questão que a gente fez. O equinócio é um fenômeno astronômico que marca o início de 2 estações do ano. Em quais meses ocorre esse fenômeno? E aí, setembro e março. É o item A. Quais são as 2 estações do ano? Primavera e outono. Primavera e outono. Anote aí no seu caderno. Terceira questão, item A. Segunda questão foi o item C. E agora a terceira, o item A. Então, a gente fez essas duas... Presta atenção. Saúde. A gente fez essas 2 questões para entender o que são solstício e o que são equinócios. Equinócios, quais são os meses, hein? Do equinócio? Setembro e março. Setembro e março. Quais são os meses do solstício? Dezembro e junho. Dezembro. Não. Ou dezembro e junho, ou junho e dezembro. Não, a ordem aí não vai interferir, tá? Eu não faço nada. Kaique volta pro planeta Terra, Kaique. Setembro e junho? Gente, É dezembro. de fazer a questão. É setembro e março. Setembro e março, equinócio. E o solstício, dezembro e junho. Agora a gente vai para a primeira questão. A primeira questão, por último, porque as informações são maiores. Então, a gente fez logo lá do solstício e a do equinócio. Aqui a primeira questão fala o seguinte, ó. Durante a translação da Terra, olha o que eu falei para vocês no decorrer da nossa aula, que o movimento responsável pelo fenômeno do solstício e do equinócio era o de translação. Então, com base nesse fenômeno, qual é o fenômeno? No equinócio, responda. Bora lá. Item A. A incidência do Sol é vertical sobre o Equador e mais oblíqua perto dos polos. O item A está dizendo que o movimento, o fenômeno do equinócio, ele atinge mais os polos, polo norte e polo sul, do que a linha do Equador. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso. Presta atenção. O item A está dizendo que, presta atenção, que os raios solares no equinócio atingem os 2 polos e não a linha do Equador.
Não é a linha do Equador, não, que fica mais quente, o centro da Terra. Sim. Então, o item A Sim. é o quê? Falso. Falso. Item B. A incidência do Sol ocorre no Trópico de Câncer e não na linha do Equador. Equinócio. Equinócio. Ocorre no Trópico de Câncer ou ocorre na linha do Equador? No Trópico de Linha do Câncer. Equador. Linha do Equador. Se ele está dizendo que ocorre aqui no Trópico de Câncer, ó, está Line the Equate. C. A incidência do Sol está relacionada com a latitude de 23 graus sul. Por quê? É verdadeiro o item C, ó. Por quê? Porque o planeta Terra não fica assim com relação ao Sol. Ele fica o quê, ó? Inclinado. Se ele fica inclinado, a parte que vai estar mais próxima do Sol, qual é, ó? A parte de baixo da Terra. Então, é o quê? O hemisfério sul. E qual é o trópico que fica no sul? É o trópico de Câncer. Capricórnio. Trópico de Capricórnio. Por isso que a nossa primeira questão é o item Capricórnio. C. O item D e o item E está errado por quê? Presta atenção. Está dizendo que a duração do dia é maior do que a da noite. E o item E está dizendo que o dia, a sua duração é menor do que a da noite. A gente acabou de ver lá no livro que o equinócio, a duração do dia e da noite, ela é igual. No solstício, que ela é diferente. Então, o item D fica falso e o item E fica falso, porque eles estão dizendo que ou o dia é maior do que a noite, ou a noite é maior do que o dia. E esses dois fenômenos fazem parte do solstício. Qual é o que faz parte do equinócio? Eles têm a mesma duração de tempo. Compreendidos? Sim. Tia. Sim? Sim. Então me digam qual o gabarito da primeira. C. C. Calma, vamos repetir. Letra C e da terceira é A. Calma, meu povo, é porque tá travando. Tá aí, Calma, vamos lá. calma. Primeira questão, qual é o gabarito? C. C de casa. Segunda questão, C também, C de casa. Sim. E a terceira questão? 3. De amor. Então o que é que vocês vão fazer? Presta atenção agora. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão, depois que acabar a aula, a gente vai encerrar a nossa aula, vocês vão lá no Class, vão clicar no slide, ele vai abrir e vocês vão descer até as últimas partes, onde tem as 3 questões. Copiar tudo no caderno e responder com o gabarito que vocês já têm. Depois, tira a foto e me envia na própria pastazinha que está o slide. Lá no Class. Dúvidas? Eu tirei foi print, tia. Dúvidas? Tem problema não. Dúvidas? Não. Pois Não, se tem. vocês tiverem alguma dúvida e ficaram com vergonha de perguntar aqui, perguntem lá no Class. A gente vai encerrando a nossa aula. Uma boa tarde a todos. Prestem atenção que tem gente brincando durante a nossa explicação e atrapalhando a aula. Não é para ficar atrapalhando, é para prestar atenção na aula. Qualquer dúvida, vão lá no Class, tá bom? Tchau para vocês. Tchau.